Justiça Gaúcha recebe agora o juiz corregedor Fábio Vieira Hert, que no mês de maio vai realizar uma palestra para o curso de formação continuada de magistrados do Ministério Público de Portugal. Bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui no Justiça Gaúcha. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da sua palestra. O senhor vai palestrar sobre proteção infanto-juvenil. Como é que vai ser a sua participação? O que o senhor está preparando para apresentar lá na Europa? Obrigado pelo convite. Na verdade, esse tema da escuta protegida é um tema que vem pautando discussões sobre proteção da criança e adolescente em todos os países do mundo. E o Brasil é um país que, por meio da atuação do Rio Grande do Sul, avançou há uma década atrás bastante nesse tema, com ações concretas. E essas ações se disseminaram no país inteiro, e hoje nós temos experiências como no Maranhão e outros estados, o próprio São Paulo, que avançaram um pouco mais que o Rio Grande do Sul. Nós lançamos a ideia e eles desenvolveram a ideia. E Portugal, então, quer conhecer um pouco dessas nossas ações. E como é que é a escuta protegida? Ela surgiu aqui no Rio Grande do Sul e é um depoimento tomado de uma forma especial por crianças e adolescentes em situação de risco, de vulnerabilidade. Que criança é essa? Qual o perfil? Certo. Na verdade, nós consideramos que toda criança e adolescente é, por essência, vulnerável, né? Quando estiver numa situação de violência sexual, ou de uma violência moral ou física. Esse depoimento especial, que nasceu como depoimento sem dano, era assim que se chamava há um tempo atrás, perdeu essa locução sem dano, porque sempre há algum dano. No momento que a criança e o adolescente tem que reviver aquela violência, ela está revivendo o drama, então ela está revivendo o dano, ela está revivenciando, né? Por isso que se fala de revitimização. Então, o que na verdade é o depoimento especial ou a escuta protegida, como queiram? É uma forma de tomar um depoimento de alguém vulnerável, pode ser até alguém maior de idade, mas em regra de uma criança ou adolescente que foi vítima de violência, sexual ou não, de uma forma protegida. Como se faz isso? Por meio de uma técnica chamada entrevista cognitiva. Uma pessoa preparada, em regra, vai ser um assistente social, um psicólogo, vai receber aquela criança, vai estabelecer um raporte, ou seja, vai estabelecer uma empatia, tudo ditado por um protocolo técnico. Vai estabelecer uma relação de confiança com aquela criança, vai deixar bem claro sobre o que ela foi falar, o que pode gerar de efeitos. As consequências. Não se mente para a criança. Né? Mas é muito diferente de um juiz olhar para a criança e dizer, olha, cuida o que tu vai falar, porque isso pode levar alguém para a cadeia. Não é assim que se fala. A criança fica ciente de que aquilo é um depoimento formal que vai para o processo. Como se protege a criança? Ela não tem nenhum contato visual com o suposto agressor, ela não tem contato com o juiz, com o promotor, com o defensor, a não ser quando ela quer. Então, o juiz pode ir lá conversar com a criança, explicar, porque às vezes a criança quer ver o juiz, né? Quer saber quem é a pessoa em carne e osso ali que vai julgar o processo. Assim se garante proteção. Mas nós temos que avançar um pouco mais, porque hoje nós temos possibilidade de ouvir essa criança até 7 vezes. Mas eu ia lhe perguntar isso, juiz. Quantas vezes essa criança tem que reviver essa situação? Né? E como o senhor muito bem colocou, quer dizer, é o problema revivido, vivido intensamente, é um sofrimento para essa criança, não é? Exatamente. O que nós temos que avançar exatamente é isso. Qualificar a escuta, nós já estamos trabalhando nisso. O depoimento especial já é uma ouvida qualificada. A pessoa que está ali perante aquela criança já tem uma... É gravado esse depoimento? É gravado. O número de vezes que essa criança vai ser ouvida e a sua distância temporal para o fato é muito importante, né? Então, quanto mais rapidamente ela é ouvida próxima à data do fato, né, mais elementos nós vamos ter em relação àquela situação que pode ter acontecido ou não. Hoje em dia, a criança pode ser ouvida até 7 vezes. Vamos dizer que aconteça, ela diga na escola o que aconteceu. Ela vai ser ouvida lá por alguma psicóloga ou pela própria professora, depois ela pode falar na polícia, depois ela pode falar no Ministério Público, ela pode falar na entrevista cognitiva feita com o psiquiatra, depois ela pode falar Ela pode vir a desistir até no meio do processo tão longo que se torna. Isso acontece, as pessoas às vezes chegam na frente do juiz e dizem, olha, eu já sofri demais com isso, né? Então, nós não podemos ignorar essa situação, porque a cada vez que a criança fala,
ela revitimiza. E revitimizar pode ser tão duro quanto ter vivido. Potencializa, não é? Claro. Isso acontece às vezes, curiosamente, quando a gente ouve uma testemunha de um processo desse e a testemunha casualmente diz que já foi vítima. Ela diz, às vezes a testemunha diz, eu sei quanto isso é difícil porque eu já fui vítima. E aquele depoimento às vezes é o mais difícil. Às vezes é mais fácil ouvir uma criança, um depoimento especial, do que uma testemunha nesse sistema. Porque essa pessoa, de alguma forma, elaborou isso dentro dela e guardou. E naquele momento aquilo vem à tona e ela não tem preparo para isso. Bom, o senhor tem uma larga experiência, né, nesse assunto que nós estamos abordando hoje aqui no programa, tanto que o senhor vai a Portugal como convidado, como palestrante, para tratar desse tema tão delicado. O senhor foi titular da 6ª Vara Criminal aqui de Porto Alegre, que trata justamente destes crimes sexuais, né, contra vulnerável. Sim. O senhor colocou no início da nossa entrevista que nós não devemos mentir, evidentemente, para a criança, dizendo as consequências que pode ter aquele depoimento dela. Em contrapartida, a criança, ela mente nos depoimentos? Qual a sua experiência? Isso aí já existem pesquisas científicas, né? A questão das falsas memórias, né? Às vezes não propriamente mentir, mas como ela está em formação, ela pode agregar algum elemento. Como ela é ouvida às vezes várias vezes, acontece dela ir pensando e no seu imaginário e juntando dados de realidade com fantasia. Isso ocorre. Só que pesquisas demonstram que apenas, eu não tenho dado aqui preciso de cabeça, mas é algo em torno de 8% das crianças mentem. E 3/4 dessas 8%, quando elas mentem, é porque algum adulto forneceu esse dado irreal. Então, não é, em regra, iniciativa dela. Acontece muito a questão da alienação parental. Nós não vamos negar que isso aconteça. Agora, que neste método de escuta protegida, ela tem muito mais condições de se expressar e romper a barreira do silêncio que nós chamamos, que é doloroso para a criança romper. Porque se estabelecem relações ambíguas de afetividade. Porque até é importante, Vera, sobre esse assunto, a gente ter a oportunidade, às vezes, de quebrar alguns mitos. Esse assunto é permeado de mitos. Em regra, o agressor sexual ele não é um bandido mal encarado. Ele é alguém que está próximo da criança. E pode vir a ter ou não problemas psicológicos, nem sempre, Nem não sempre. É? E por que em regra, ele é uma pessoa que está próxima ou tem algum vínculo emocional com a criança? Porque, em regra, eles captam a confiança dos adultos para chegarem perto das crianças. Se aproximar. A Disney fez isso há um tempo percebeu que não bastava colher os antecedentes das pessoas que iam trabalhar lá nos parques, porque, em regra, esse agressor, o agressor sexual, ele não tem antecedentes. Ele não é um antissocial. Eles, às vezes, até têm um nível cultural né, de estudo superior à média. Então, esse é um dos mitos. Outro mito é a questão da classe social. Eu ia lhe perguntar, né? Porque é um certo tabu de se dizer, na classe alta acontece bem menos, né? Isso acontece mais na classe pobre. Isso é verdade? Não é verdade. O que acontece é o seguinte, nas classes de melhores condições, às vezes esse tipo de situação fica absorvida. É muito mais administrado difícil. É muito mais difícil que a rede de proteção entre nesses ambientes. Esses ambientes recolhem para si, ou o que vão fazer com isso a gente não sabe, vai depender da família ou do colégio. Mas acontece em vans escolares, em clubes particulares ou não, em colégios particulares, acontece com professores. A gente não está propagandeando aí que o abuso sexual é uma coisa que a intenção não é fazer um alarme, mas nós temos que reconhecer que está em todos os tecidos sociais da sociedade. Não é na classe pobre ou na classe A, B ou C. Isso tem demonstrações científicas disso, né, que nós não podemos negar. Esse evento que o senhor vai participar é agora no mês de abril, não é? E vai ser em Portugal. Qual público? O senhor vai estar falando para que tipo de pessoas? Qual a formação desse público? Bom, a minha fala vai ser no Centro de Estudos Judiciários. Esse é um órgão lá do Ministério Público deles. Lá eles chamam o membro do Ministério Público de magistrado também. Então, eu vou falar para magistrados do Ministério Público e para juízes. E dentro de um curso permanente de formação continuada.
Porque lá em Portugal eles têm um avanço em relação a nós e um retrocesso em relação a nós também. Eles fazem essa audiência rapidamente. Os elementos se apresentaram ali sobre o fato, fazem audiência, mas ela não é protegida. A criança é ouvida num ambiente muito parecido com uma sala de audiências por um juiz, por um promotor, por um defensor. Para a criança é hostil muitas vezes, Isso. né? Só que eles têm esse avanço, eles fazem rapidamente. Nós temos o ambiente protegido. Então, o ideal seria juntar esses elementos todos. Não até é? Como eu faço parte da administração atualmente, e esse tema do depoimento especial é um tema que eu trato lá dentro da corregedoria, nós temos vários projetos para esse ano, os juízes querem participar, nós vamos investir em tecnologia, vamos criar alguns projetos aí para... porque o Rio Grande do Sul tem que tomar a frente de novo nesse tema do depoimento especial. Como sempre tem Mas feito. Infelizmente nós lançamos a ideia lá com o desembargador da Autoé lá atrás, os outros estados vieram, desenvolveram a ideia e nós ficamos para trás. Agora nós vamos retomar o protagonismo. Quem sabe agora, né? Nós vamos dar esse start nesse momento tão importante que nós vamos ter lá em Portugal. Bom, nós vamos aguardar o seu retorno, então, né? Nos trazendo um pouco do que aconteceu por lá, as conclusões tiradas nesse importante encontro, onde o Rio Grande do Sul vai estar muito bem representado, nós temos certeza. Agradeço o espaço. Até uma próxima oportunidade.